Bem-vindo, amigos. Vou apresentar agora a parte 2 da Anatomia e Fisiologia da Audição sobre a orelha interna. A orelha interna está localizada na região mais nobre do corpo humano, que é a cabeça, perto do centro do crânio, dentro do osso mais duro do corpo humano, que é o rochedo, e essa proteção reflete a importância que a audição e o equilíbrio têm para a sobrevivência. Lembrando que o órgão do equilíbrio é mais antigo que o auditivo, e ambos evoluíram dos primeiros micro-organismos multicelulares. Vocês nunca se perguntaram por que a orelha interna é um órgão composto, ou seja, existe em conjunto o equilíbrio e o aparelho auditivo? A resposta para isso é que o órgão do equilíbrio surgiu primeiro e o aparelho auditivo derivou do órgão do equilíbrio. E essa herança é retida quando eles se separam do aparelho vestibular no desenvolvimento fetal. Lembrando que o aparelho vestibular é um órgão passivo que sofre a ação da gravidade e o aparelho auditivo é um órgão ativo que possui um motor biológico para fazê-lo funcionar. A porção auditiva da orelha interna de mamíferos difere estruturalmente de pássaros, répteis e peixes, mas a sua função é a mesma para todos os animais: contar ao cérebro quanta energia está contida em um som ambiental e quais frequências estão contidas nessa energia. Durante essa apresentação, eu vou citar alguns nomes de alguns personagens que tiveram participação importante no desenvolvimento do conhecimento da audição. O primeiro deles é Domênico Cotugno, que em 1761 publicou seu artigo onde ele descreve o vestíbulo, os canais semicirculares, a cóclea do labirinto ósseo, demonstra a existência do fluido labiríntico e formula uma teoria de ressonância e audição. E em sua homenagem, a perilinfa também é conhecida como humor de Cotugno. Outro personagem importante foi Ernest Reisner, que em 1861 descreveu a presença de dois compartimentos com fluidos distintos na orelha interna, e em sua homenagem, a membrana vestibular também é chamada de membrana de Reisner. A orelha interna também é chamada de labirinto. Existe o seu labirinto ósseo e, na sua parte interna, o labirinto membranoso. O labirinto ósseo, por sua vez, é dividido em anterior, que corresponde à cóclea óssea, o labirinto posterior, que é a região onde estão os canais semicirculares, e entre eles a região chamada de vestíbulo, onde externamente estão localizados a janela oval, a janela redonda e internamente as estruturas membranosas como o sáculo e o utrículo. Dentro do labirinto ósseo, nós vamos encontrar os líquidos labirínticos. A perilinfa ou humor de Cotugno separa o labirinto ósseo do labirinto membranoso, que é o chamado espaço periótico, e que nesse desenho é esse espaço em branco que aparece aqui. A perilinfa é rica em sódio e pobre em potássio, igual ao meio extracelular. A endolinfa ou humor de Scarpa está contida no interior do labirinto membranoso, que é toda essa região que aparece aqui em laranja. A endolinfa é rica em potássio e pobre em sódio, igual aos líquidos intracelulares. E a endolinfa comunica-se com o líquido céfalo-raquidiano através do aqueduto vestibular na base do crânio, fossa cerebral posterior. Nesse desenho temos a representação das concentrações iônicas para a perilinfa da rampa timpânica, rampa vestibular,
comparando com o líquor, e a endolinfa, mostrando a diferença iônica entre esses dois líquidos labirínticos. Qual o papel, então, dos líquidos labirínticos? Primeiro, os líquidos labirínticos separam o órgão de corte da influência da vibração ou pulsação do suprimento sanguíneo. Portanto, eles são os responsáveis pelo fornecimento de nutrientes e pela remoção dos produtos do catabolismo celular. Além disso, com a movimentação do estribo na janela oval, os líquidos labirínticos vão transmitir as vibrações para o órgão de corte. E a diferença na composição química entre os líquidos labirínticos vai fornecer a energia química necessária, como uma bateria, para as atividades das células sensoriais. Labirinto ósseo anterior é onde se encontra a cóclea óssea, que é um canal ósseo sob a forma de espiral que descreve 2,5 voltas em torno do seu eixo, que é o modíolo ou columela. Dentro do labirinto ósseo anterior, vamos encontrar o labirinto membranoso anterior, que é constituído pelo ducto coclear, que é um tubo membranoso triangular. Ele começa no interior do vestíbulo, entra por dentro do canal ósseo, descrevendo as 2,5 voltas desde a base até o ápice da cóclea. Contém no seu interior a endolinfa. E o ducto coclear comunica-se com o saclo através do ducto Reunis de Hansen, formando com o utrículo e os canais semicirculares o sistema endolinfático. O ducto coclear liga-se medialmente na borda livre da lâmina espiral e lateralmente na face interna da parede externa do canal ósseo da cóclea, dividindo em outras duas rampas, a escala vestibular e a escala timpânica. A escala vestibular está em contato com a janela oval, a escala timpânica está em contato com a janela redonda. Ambos se comunicam no ápice da cóclea, a região chamada helicotrema, e ambas contêm no seu interior a perilinfa. Nessa imagem, observa-se aqui então o canal ósseo da cóclea, a membrana vestibular ou membrana de Reisner, a escala vestibular, a membrana basilar, onde repousa o órgão de corte, a escala timpânica e essa aqui na parede, na face interna da parede externa do canal ósseo, o ligamento espiral. O ligamento espiral apresenta um espessamento para a crista superior que sai a membrana vestibular, uma crista inferior que é para a membrana basilar, e essa região mais escura do ligamento espiral é onde se localiza a estria vascular, região de intensa atividade metabólica, provável origem da produção da endolinfa. Em virtualmente todos outros sistemas ou tecidos, as células precisam combinar nutrientes e oxigênio para produzir a energia que usarão para executarem as suas funções. Na orelha interna, os processos metabólicos são executados pela estria vascular, localizada a meio milímetro do órgão de corte. A estria vascular é essencialmente uma bateria que vai fornecer energia para o aparelho auditivo, e ela é poderosa o suficiente para substituir as baterias de um aparelho de amplificação sonora individual. Outro personagem que merece destaque é o Hermann von Helmholtz, que em 1863 propôs a teoria da ressonância ou da audição.
Ele acreditava que a membrana basilar atuaria como uma série de ressonadores para diferentes frequências ao longo da cóclea e, consequentemente, cada frequência teria um local distinto ao longo da membrana basilar. E aqui o que se observa é a distribuição das frequências na membrana basilar da cóclea humana, que se chama tonotopia passiva. Praticamente 100 anos depois, George von Beckes mostrou que na base da cóclea a membrana basilar é mais fina e rígida, o que seria propício para a vibração dos sons agudos. Já no ápice da cóclea, a membrana basilar é mais espessa e flácida, facilitando a vibração para sons graves. A membrana basilar alarga-se da base até o ápice, passando de 0,04 mm para 0,5 mm, aumentando a sua massa. Como consequência, as características físicas como elasticidade, rigidez e massa vão se alterar ao longo da membrana basilar. Outro conceito importante proposto por George von Beckes é o conceito da onda viajante ou onda de propagação perilinfática. O movimento do estribo na janela oval vai desencadear o movimento dos líquidos labirínticos. E o que ele observou é que o movimento do estribo na janela oval mantém relação com a frequência sonora transmitida. Ou seja, o que vai diferenciar uma onda de propagação para outra onda de propagação é o ponto de máxima amplitude dessa onda, que vai corresponder na membrana basilar à frequência específica para essa onda desencadeada aqui. Então, o movimento do estribo na janela oval cria a movimentação dos líquidos labirínticos da perilinfa, que são as ondas viajantes ou ondas de propagação perilinfática. Aqui é a região da base da cóclea, aqui é a região do ápice da cóclea. A diferença entre as diferentes ondas de propagação perilinfática vai ser o ponto de máxima amplitude da onda. Os sons agudos estão próximos à base da cóclea, os sons médios no ponto médio e os sons graves próximos ao ápice da cóclea. Aqui uma representação do movimento do estribo na janela oval, desencadeando a onda viajante com um ponto de máxima amplitude que corresponde na membrana basilar à frequência sonora específica. Aqui é a base da cóclea, onde se localiza o estribo, o ápice da cóclea. Então, sons de alta frequência, sons agudos próximos à base, de média frequência, e os de frequência grave próximos ao ápice da cóclea. O movimento ondulatório vai desencadear o estímulo na região da membrana basilar, que é frequência específica para o som transmitido pelos líquidos labirínticos. O movimento do estribo na janela oval não vai percorrer toda a escala vestibular, chegar no helicotrema para voltar pela escala timpânica e produzir o movimento oposto na janela redonda. Na verdade, quando ocorre a movimentação do estribo na janela oval, faz-se um movimento ondulatório nas duas escalas, e isso vai desencadear a formação da onda de propagação perilinfática, que na região da membrana basilar que for frequência específica, nesse ponto e somente nesse ponto, o órgão de corte vai ser estimulado. Os órgãos sensoriais, como olho, orelha, língua, pele, são sensíveis a formas específicas de energia. O olho, por exemplo, a energia luminosa.
O som é uma energia mecânica, que é uma onda de pressão de duas fases, que é a compressão e a rarefação, causada pelo deslocamento das moléculas no meio. Lembrar que o som não é conduzido no vácuo, e os sons viajam mais rapidamente pelos sólidos, mais lento nos líquidos e mais lento ainda no ar. E o nosso ouvido humano é capaz de detectar sons nas frequências de 20 a 20 mil Hz. A orelha interna é capaz de detectar sons cuja vibração é menor do que o tamanho de uma molécula de hidrogênio. E outra característica é que a nossa orelha interna apresenta habilidade para detectar mais de 100 mil sons diferentes. A tarefa de todo órgão auditivo é analisar os sons ambientais e transmitir os resultados dessa análise ao cérebro. A energia elétrica é convertida então em um tipo de código digital que é transmitido para o cérebro, e o cérebro vai fazer a interpretação dessa análise. O sistema auditivo humano executa a análise do som que entra na orelha e a sua conversão para o código neural. A orelha interna determina primeiro quanta energia é contida nas diferentes frequências que compõem um som específico. A cóclea é projetada de forma a ser sensível a frequências específicas, e essas diferentes localizações transmitem então essa informação ao cérebro. Esta cartografia de informação de frequência é uma das várias estratégias que a orelha interna utiliza para codificar a informação sonora que chega ao nosso ouvido. Lembrando que a análise de frequência de sons ambientais vai começar na orelha externa com a ação do conduto auditivo externo funcionando como uma trompa acústica e amplificando diferentes frequências que chegam ao nosso ouvido. Em 1851, Alphonse Corte publicou seu artigo onde ele descreve os receptores sensoriais da orelha interna e que, em sua homenagem, passou-se a ser conhecido como órgão de Corte. Observa-se aqui um desenho esquemático do órgão de Corte, onde podemos identificar a célula ciliada interna, as três fileiras de células ciliadas externas, a membrana tectória, as células de Hansen, as células de sustentação, células de Dieters, o espaço de Nouel, o túnel de Corte, a membrana basilar, o sulco espiral interno e a região da lâmina reticular, por onde vão passar as fibras, os neurônios que vão formar o oitavo par. Uma foto de microscopia eletrônica, onde pode-se observar as três fileiras de células ciliadas externas, com os estereocílios em forma de W, e a fileira linear de células ciliadas internas. Outra imagem, onde se observa novamente as três fileiras de células ciliadas externas, os estereocílios dispostos em forma de W e a fileira linear de células ciliadas internas. Nessa imagem, observa-se aqui a escala timpânica, aqui a escala vestibular, a membrana vestibular ou de Reissner, o órgão de Corte, a membrana tectória, que aqui está rebatida, as três fileiras de células ciliadas externas, a fileira linear de células ciliadas internas. O órgão de Corte constitui-se no menor órgão do corpo humano,
contendo menos de 20.000 células sensoriais. A título de comparação, a visão tem mais de 130 milhões de células sensoriais para a visão preto e branco colorida, que são os cones e bastonetes. E isso tem um impacto direto na perda auditiva, que vai estar presente mesmo quando apenas um pequeno grupo de células sensoriais for afetado. Por que é que a nossa orelha interna é tão pequena? Eu comentei anteriormente que a nossa orelha interna foi projetada para detectar oscilações mecânicas menores que a amplitude de uma molécula de hidrogênio. Se eu fizer qualquer aumento na cóclea, o seu aumento vai aumentar a sua massa. E qualquer aumento da massa vai aumentar a força mecânica necessária para fazer com que a orelha interna vibre. E isso vai causar uma queda na sensitividade do sistema. Ou seja, a orelha interna é pequena porque ela precisa ser pequena para poder ser estimulada com energias de pouca intensidade. Essa é a razão dela ser tão pequena. Outro personagem importante no conhecimento da fisiologia da audição foi Thomas Gold. Thomas Gold era um físico que havia trabalhado com radar durante a guerra e trouxe esse conhecimento de processamento de sinais para mostrar como a cóclea funciona. Ele sabia que para preservar a relação sinal-ruído, um sinal tinha que ser amplificado antes do detector e, de acordo com ele, certamente a natureza não pode ser tão estúpida a ponto de colocar uma fibra nervosa, ou seja, um detector, bem na extremidade dianteira da sensibilidade do sistema. Ou seja, ele propôs que o ouvido funcionasse como receptor regenerativo, ou o amplificador, que vai amplificar o sinal antes do detector, que é a fibra nervosa. Isso num mecanismo igual ao dos receptores de rádio da época, que usavam um feedback positivo para amplificar um sinal antes dele ser detectado pela fibra nervosa. Em 1948, Thomas Gold publicou os fenômenos físicos básicos da ação da cóclea, onde ele hipotetiza que o órgão de corte deveria requerer uma assistência mecânica, ou seja, ter um motor biológico dependente de uma energia metabólica. Aqui seria o papel da estria vascular funcionando como uma bateria, a fim de manter a alta sensibilidade e discriminação de frequência. E ele ainda foi além. Ele disse que se tal processo mecanicamente ativo ocorresse dentro da cóclea, sons deveriam ser produzidos como efeito colateral e, caso a tecnologia o permitisse, eles poderiam ser captados no conduto auditivo externo. Thomas Gold, inclusive, tentou captar com os microfones da época esse efeito colateral, os ruídos no conduto auditivo externo, mas o avanço tecnológico da época não o permitiu e ele acabou fracassando nesse intento. O órgão de corte da orelha interna se utiliza de células sensoriais, que são as células ciliadas. No seu polo superior se encontram os cílios, no seu polo inferior as sinapses com os neurônios, e esses neurônios têm seus corpos celulares localizados nos gânglios espirais de corte dentro do canal de Rosenthal, localizados no modíolo. E o axônio desses neurônios vão formar o nervo auditivo. Organização dos cílios e mecanotransdução. O papel sensorial das células ciliadas é realizado pela ativação das fibras nervosas que carregam a informação para o cérebro.
os neurotransmissores lançados nas sinapses aferentes são regulados pelas mudanças no potencial da membrana das células ciliadas em resposta às mudanças destes estereocílios. As modificações nos estereocílios são eventos mecânicos, tornando as células ciliadas receptores mecânicos. O estereocílio de cada célula ciliada, seja externa ou seja interna, é arranjado numa precisão geométrica. Esse arranjo é assimétrico e polarizado, arranjado em fileiras menores, intermediárias e maiores dos estereocílios. Essa organização tem como consequência funcional modificar os potenciais da membrana da célula ciliada. Os movimentos em direção da menor fileira para a maior fileira tendem a aumentar a atividade neural enviada para o cérebro. Então, da menor para a maior é excitação. Já os movimentos em sentido oposto, ou seja, da maior para a menor, tendem a diminuir a atividade, ou seja, inibição. Cada célula ciliada apresenta códigos de direção, excitação e inibição, e graus de movimentos dos estereocílios, pouco excitada, média excitada, muito excitada, pouco inibida, média inibida, muito inibida, aumentando ou diminuindo a taxa de disparos das fibras aferentes pós-sinápticas em proporção à magnitude da curva. Quando uma célula ciliada é estimulada mecanicamente, ela lança uma substância química que é o neurotransmissor, que modula a atividade elétrica destes neurônios, informando assim ao cérebro. Além de enviar informação ao cérebro, que é o sistema aferente, as células ciliadas recebem informações de neurônios que se originam de zonas profundas do cérebro, que é o sistema eferente. Esses neurônios parecem regular a sensibilidade das células ciliadas até certo ponto semelhante ao controle de volume de um rádio. Células ciliadas externas. Cada célula ciliada externa apresenta dezenas de cílios em 3 fileiras sob a forma de um W. São 10.000 a 14.000 células só. Elas são menores na base, maiores no ápice e, como existe aqui espaço entre elas, elas são banhadas lateralmente pela perilinfa e, no seu polo ciliar, pela endolinfa. A célula ciliada externa, então, é banhada pelos dois líquidos labirínticos, perilinfa e endolinfa. Outra característica importante é que os cílios em repouso estão fixos na membrana tectória. Outro dado importante é que a maturação das células ciliadas externas ocorre entre a 20ª e a 35ª semana de gestação. Isso é particularmente importante se eu for utilizar as emissões otoacústicas como um teste de triagem auditiva neonatal universal em crianças prematuras. Então, a prematuridade pode ainda não estar maturada e como eu vou depender da atividade das células ciliadas externas para obter as emissões otoacústicas, a ausência de resposta pode ser um empecilho na interpretação do exame. Aqui um esquema da célula ciliada externa, observando-se aqui o núcleo, as 3 fileiras de cílios com o estereocílio em forma de W, a base cuticular e a região da base, que é arredondada, onde eu tenho a terminação aferente espiral, que é o neurônio tipo 2, e a terminação eferente medial.
As células ciliadas externas estão firmemente aderidas à membrana basilar e frouxamente aderidas às células de sustentação, o que vai permitir o movimento das células ciliadas externas. Elas são células ativas capazes de se contrair. 30 anos depois dos estudos de Thomas Gold, David Kemp descreveu a existência do eco coclear, que era possível de ser mensurado no conduto auditivo externo. Essa foi a primeira evidência fisiológica da existência do mecanismo ativo da cóclea, originado pela biomecânica das células ciliadas externas do órgão de corte. 5 anos depois de Kemp, William Brownell publica seu artigo, onde ele consegue isolar as células ciliadas externas com técnicas de cultura de tecidos primários, onde ele comprova as habilidades eletromecânicas das células ciliadas externas. E ele conseguiu mantê-las vivas por até 4 dias. Essa foi a primeira evidência física do processo ativo coclear. Para quem tiver interesse, esse endereço na internet mostra o vídeo de uma célula ciliada externa isolada, única, que dança em resposta à estimulação sonora de uma música, mostrando aí as contrações rápidas das células ciliadas externas. Confirmando então a teoria de Thomas Gold, a função das células ciliadas externas é funcionar como o amplificador coclear que vai refinar a sensibilidade e a seletividade de frequência das vibrações mecânicas da cóclea para depois serem transmitidas para o receptor, que é o nervo auditivo. As células ciliadas externas são capazes de realizar 2 tipos de contração: contração rápida, contração lenta. A contração rápida é induzida por modificações dos estereocílios que causam a despolarização da célula, e isso, por eletroosmose e por características estruturais da parede, elas vão se contrair. A contração rápida segue ciclo por ciclo a frequência estimulada, ou seja, se o som chegou a 500 Hz, 500 ciclos por segundo, ela vai se contrair 500 vezes por segundo. Se o som chegou a 16.000 Hz, ela vai se contrair 16.000 vezes por segundo. Isso vai permitir sensível modulação na discriminação de frequência da cóclea, ou seja, a seletividade frequencial. Além disso, a contração rápida funcionando como amplificador coclear, aumentando em até 50 decibéis a intensidade sonora do estímulo. A contração rápida das células ciliadas externas é o suporte das emissões otoacústicas. E, se existir lesão das células ciliadas externas, eu vou perder a ação de amplificação da cóclea. Nesse esquema, observa-se aqui as fileiras menores, intermediárias, os estereocílios e uma conexão entre elas que se chama tip link. Nessa microscopia eletrônica, as fileiras menores, intermediárias e estereocílios, mostrando aqui novamente o tip link. Com a movimentação, a estimulação dos estereocílios, esse tip link vai auxiliar na abertura dos canais iônicos e consequente despolarização das células ciliadas. Nenhuma outra célula ciliada, nem qualquer outro tipo de célula, pode mudar o seu comprimento em resposta a uma despolarização. E essas mudanças no comprimento podem ser maiores que 1%
do tamanho original da célula se o estímulo elétrico for muito grande. Como a célula ciliada externa é capaz de se contrair, ela reforçou a membrana ao longo da parte cilíndrica para evitar que ela estoure ou deforme e assim mantenha a sua forma cilíndrica original. A célula ciliada externa é dividida em três partes. O topo é plano. A base da célula é hemisférica, onde está o núcleo e as estruturas sinápticas, aferente e eferente. A parte média da célula ciliada externa é cilíndrica e ela é mantida por um espesso fluido pressurizado, ou seja, uma pressão hidrostática, que vai empurrar contra a parede elástica. Essa parede é reforçada por capas adicionais de material de citoesqueleto e membranas. O maior reforço é provido por duas proteínas de citoesqueleto que estão localizadas imediatamente abaixo da membrana das células ciliadas externas. E o mais duro é orientado circunferencialmente, que teria a mesma função do aço num pneu radial. Já a contração lenta é induzida por proteínas contrácteis, como actina e miosina, similar à contração muscular. Ela pode ser inibida através do sistema eferente medial, sugerindo aqui um mecanismo ativo de estimulação, e ela controla a amplificação coclear, funcionando como modulador das contrações rápidas. Células ciliadas internas. São 3.500 a 5.000 células ciliadas internas e só. É uma única fileira linear de células dispostas na membrana basilar, firmemente aderidas às células de sustentação e sem espaço entre elas. E elas são banhadas apenas pela endolinfa no seu polo ciliar. E, no estado de repouso, os cílios das células ciliadas internas não tocam a membrana tectória. E a maturação das células ciliadas internas ocorre por volta da 20ª semana de gestação. Um desenho esquemático da célula ciliada interna, mostrando aqui o seu núcleo, os estereocílios, a base plana cuticular, a terminação aferente radial, que são neurônios tipo 1, e a terminação eferente lateral. Células ciliadas externas. Inervação aferente. Elas compõem apenas 5% do nervo auditivo e são neurônios do tipo 2. É uma fibra nervosa para cada grupo de 10 a 20 células ciliadas externas. Enviam mensagens lentas, pouco seletivas, sendo nenhuma resposta à estimulação sonora. Regulação do tônus das células ciliadas externas, controle das contrações rápidas. A inervação eferente é feita através dos sistemas eferentes medial e lateral, 70% contralateral, 30% ipsilateral. E cada fibra nervosa mantém contato com 15 a 30 células ciliadas externas. Quando estimulado, eleva o limiar das respostas do nervo acústico, reduz as respostas intracelulares das células ciliadas externas, reforça o mascaramento ipsilateral e diminui o trauma acústico contralateral. Inervação das células ciliadas externas. Em verde, a inervação aferente, composta por neurônios do tipo 2, para núcleo coclear, complexo olivar superior. E em vermelho, a inervação eferente. Células ciliadas externas.
capacidades auditivas como detecção sinal-ruído, afinamento de seletividade de frequência, proteção contra superestimulação, redução das emissões otoacústicas, focalização da atenção, regulação das contrações lentas, atenuação das contrações rápidas, regulação da amplificação coclear. Lembrar que as células ciliadas externas são incapazes como receptores cocleares. Elas não transmitem e não codificam a mensagem sonora. Nesse gráfico, observe-se então a onda de propagação perilinfática, a onda de von Beckesy, que é o mecanismo passivo, e na região da membrana basilar, que é a frequência específica, a contração rápida, o mecanismo ativo das células ciliadas externas, amplificando em 50 decibéis a intensidade sonora do estímulo. Células ciliadas internas, inervação aferente, corresponde a 95% do nervo acústico. São 10 neurônios do tipo 1 para cada célula ciliada interna, e elas levam mensagens sonoras codificadas para os centros superiores do cérebro. A inervação eferente é feita pelo sistema eferente lateral, que se origina no bulbo ao nível do complexo olivar superior, sendo ipsilateral, e a sua função ainda não está determinada. Um esquema da inervação das células ciliadas internas, em azul as vias aferentes, neurônios tipo 1, indo em direção ao núcleo coclear, e o sistema eferente em vermelho. As células ciliadas internas fazem a codificação do estímulo sonoro em mensagem bioelétrica, ou seja, são os verdadeiros transdutores sensoriais. Vão transformar a energia mecânica, que são as ondas de propagação perilinfática, em estímulo elétrico. Elas apresentam curvas de frequências iguais aos do nervo auditivo, demonstrando seletividade de frequência fina muito maior do que eu tenho na membrana basilar ou das células ciliadas externas. Aqui um esquema da inervação aferente, 95% do nervo auditivo formado pelas fibras que partem das células ciliadas internas, lembrando, 10 fibras nervosas para cada uma única célula ciliada interna e os 5% restantes, que são neurônios tipo 2, uma fibra nervosa para cada 10 a 20 células ciliadas externas. As sinapses são estruturas que permitem a comunicação entre as células neuronais. Nesse esquema, observamos a célula ciliada, aqui a célula ciliada é interna, e a primeira conexão com o primeiro neurônio da via auditiva. Com a despolarização da célula ciliada interna, ocorre a liberação do neurotransmissor, que no caso seria o ácido glutâmico, que vai ser secretado e vai despolarizar a primeira via pós-sináptica. Genética molecular. A transferência da informação da célula ciliada interna para a primeira sinapse auditiva é essencial à transmissão da informação acústica para os centros superiores. O papel crucial desse passo é enfatizado pelos quadros de perda auditiva provocados pelos defeitos de funcionamento desta sinapse com o corpo sináptico entre a célula ciliada interna e o neurônio auditivo primário. A mutação do gene que codifica a subunidade CAV1.3, responsável pelo influxo de cálcio na célula ciliada interna,
origina uma surdez associada à bradicardia, que é a síndrome do QT longo. A harmonina, implicada na síndrome de Usher, 1C, cegueira e surdez, regula a distribuição dos canais de cálcio na membrana celular. Já a mutação de otoferlina, detector do cálcio na exocitose e necessária ao reaproveitamento das vesículas nas zonas ativas, é responsável pela surdez não sindrômica DFNB9. A mutação do VGLUT3, transportador vesicular de glutamato, está na origem da surdez não sindrômica DFNA25. Desculpe o erro aqui. E a mutação do CABP2, que regula a atividade dos canais de cálcio, provoca a surdez não sindrômica DFNB93. Novamente o mesmo erro. O axônio, então, carrega o sinal neural, que seria o potencial de ação, para outros neurônios. O dendrito e a soma recebem os sinais de excitação e inibição de outros neurônios. Sistema aferente envia as mensagens da orelha interna para o sistema nervoso central através de potenciais de ação. Os potenciais de ação são pulsos que viajam pelas fibras nervosas carregando informações, que são os códigos do tipo digital. E o sistema eferente modula o potencial da membrana das células ciliadas externas em resposta aos comandos do sistema nervoso central. Vou resumir agora aqui tudo o que foi dito da anatomia e fisiologia da parte 1 e parte 2 na audição. Então, ondas sonoras atingem a orelha externa. O pavilhão auricular ajuda na localização da fonte sonora. O meato acústico ajuda na reflexão de ondas de grande intensidade, prevenindo assim o trauma acústico. A partir do momento que o som entra pelo conduto auditivo externo, ele é direcionado para atingir a membrana timpânica na sua forma plena. Lembrar aqui o efeito de trompa acústica do conduto auditivo externo, amplificando o som que está entrando. E lembrar também a frequência de ressonância natural do conduto em 3.000 Hz, que vai amplificar em até 15 decibéis em nível de audição. Aqui entra o papel da orelha média. A orelha média é um transdutor de energia. Vai transformar as ondas sonoras aéreas, que são ondas de grande amplitude e pouca força, em energia mecânica, que é o movimento da cadeia ossicular, que são ondas de pequena amplitude e grande força. Lembrar aqui os mecanismos que a orelha média se utiliza. O primeiro, a diferença de área da membrana timpânica para a membrana da janela oval. O segundo, a disposição e alavanca da cadeia ossicular, e isso aqui vai me dar um ganho de 27 a 35 decibéis em nível de audição. A ação do tendão do estapédio, otimizando a condução do som através dos movimentos do estribo na janela oval. E o quarto e último mecanismo, que é a equalização da pressão dentro da orelha média pela tuba auditiva, fazendo com que as pressões entre a orelha externa e média sejam iguais, e isso permitindo a condução do som na sua maior plenitude. Aí, orelha interna, o movimento da platina do estribo na janela oval, lembrando que não é só o movimento de pistão, mas também o movimento de rotação e translação. E o deslocamento em sentido oposto da membrana da janela redonda. Movimentação dos líquidos labirínticos, formação das ondas de propagação perilinfática. Ondas viajantes ou ondas de propagação perilinfática. O ponto de máxima amplitude
localizar a região da membrana basilar, que é a frequência de ressonância natural, para a frequência sonora transmitida pelas vibrações da perilinfa. A existência de locais de amplitude máxima distintos vai localizar cada frequência sonora numa área determinada da membrana basilar. E nesta área e somente nessa área, as células ciliadas externas serão mais excitadas. Cada frequência sonora transmitida pela perilinfa provoca excitação máxima em determinada área da membrana basilar. Diferentes áreas das células sensoriais do órgão de corte vão ser excitadas, informando áreas em regiões corticais diferentes, podendo ocorrer assim a discriminação de frequência sonora, mas isso é ainda um mecanismo passivo e pouco acurado. Etapas da fisiologia da cóclea ativa. Primeira etapa: transdução mecânico-elétrica das células ciliadas externas. No ponto de maior amplitude da onda de propagação perilinfática, ocorre a estimulação da membrana basilar e de pequeno número de células ciliadas externas, desencadeando a sua despolarização, ou seja, o movimento mecânico das ondas, causando a despolarização, que é o fenômeno elétrico. Segunda etapa: transdução eletromecânica das células ciliadas externas. Com a despolarização das células ciliadas externas, ocorre a formação dos potenciais de ação. A célula ciliada externa entra em contração rápida, em fase com a frequência sonora que a estimulou, numa zona bastante limitada da membrana basilar. A membrana tectória, que está presa ao cílio da célula ciliada externa, também é rebaixada. Ou seja, o fenômeno elétrico, que é a despolarização da célula ciliada externa, levando ao evento mecânico, que é o rebaixamento da membrana tectória. Terceira etapa: transdução mecânico-elétrica das células ciliadas internas. As contrações rápidas das células ciliadas externas, amplificando as vibrações da membrana basilar e tectorial, vai permitir a estimulação de pequenos grupos específicos de células ciliadas internas e a sua despolarização. Ou seja, quando a célula ciliada externa se contrai e abaixa a membrana tectória, nesse momento a membrana tectória vai tocar os estereocílios da célula ciliada interna, levando à sua despolarização. A despolarização da célula ciliada interna vai causar a liberação do mediador químico, o neurotransmissor, o ácido glutâmico, que através do sistema de inervação aferente vai levar a mensagem codificada pela célula ciliada interna na forma de potenciais elétricos às áreas auditivas do sistema nervoso central. Na década de 1960, estudos anatômicos revelaram que a maioria das fibras do nervo auditivo, 95% delas, levam a informação para o cérebro, que é o sistema aferente, provindo das células ciliadas internas. Então, qual seria o papel das células ciliadas externas, já que elas são 3 vezes mais numerosas? E esse mistério aumentou com a descoberta de fibras neurais que se originam em neurônios no cérebro e que mandam de volta informações não para as células ciliadas internas, e sim para as células ciliadas externas, que é o sistema eferente. Nesse desenho, observa-se exatamente esse questionamento. 95% das fibras dos neurônios aferentes são neurônios do tipo 1 que partem das células ciliadas internas. E os neurônios eferentes vão fazer a conexão com as células ciliadas externas. Por que esse tipo
de conexão. De novo aqui, 95% do nervo coclear, com as fibras partindo das células ciliadas internas, com o neurotransmissor que é o ácido glutâmico, e a inervação eferente que vem do complexo olivar superior, principalmente para as células ciliadas externas, com o neurotransmissor acetilcolina e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. O papel, então, da inervação eferente é modificar o ganho e a amplificação das células ciliadas externas e o cérebro atuando diretamente na função auditiva de acordo com o seu próprio interesse. Lembrando que o sistema nervoso central não pode modificar diretamente os ganhos das células olfatórias ou visuais, pois essas células não têm inervação eferente direta com o sistema nervoso central. Então, o cérebro pode modificar o ganho auditivo de acordo com o seu interesse por conta dessa inervação eferente. E a audição ativa aumenta a seletividade frequencial. O resultado prático das contrações rápidas à eletromotilidade das células ciliadas externas é que nós vamos poder discriminar sons que são muito próximos em frequência. William Browner usou como exemplo prático um balanço de jardim. Um balanço de jardim é um sistema mecanicamente afinado, e a frequência do sistema é determinada pelo comprimento da corda desse balanço. Uma criança que se senta passivamente em um balanço empurrado pelos pais é um exemplo de sistema passivo em contraste com o sistema ativo. Quem já se posicionou aqui na posição dos pais sabe que depois de um determinado tempo eu consigo manter a frequência de ressonância desse balanço sem muito esforço. Isso é o que se chama de sistema passivo. Para se entender o significado do sistema ativo, é lembrar quando você está sentado no balanço e quer modificar essa frequência de ressonância do balanço através dos movimentos de pernas e braços, ou seja, bombeando energia nesse sistema. Quando você começa esses movimentos, a magnitude do balanço é suprimida rapidamente. E esse novo sistema ativo tornou-se mais estreitamente afinado que o sistema original que existia. Agora, imagine a cóclea como uma fila de 3.500 balanços que tem cordas progressivamente mais longas, que seria a membrana basilar, e crianças progressivamente mais pesadas, que seriam as células ciliadas externas. Cada balanço tem uma frequência específica, é o comprimento da corda, menor, mais agudo. Os pais atrás de cada criança seriam os equivalentes das ondas de vibração, as ondas de propagação perilinfática. Se as crianças não se movimentam, esse é o equivalente a uma cóclea morta com seletividade de frequência relativamente pobre. Agora, se as crianças se movimentam, o jogo de balanços é agora equivalente a uma cóclea ativa com seletividade de frequência grandemente melhorada. O papel das células ciliadas externas é sensorial e mecânico. Quando o órgão de corte começa a vibrar em resposta ao som, cada célula ciliada externa sentirá a vibração pelos movimentos dos seus estereocílios. Isso resulta em mudança do potencial elétrico interno da célula ciliada externa, que controla a eletromotilidade. Se a força mecânica resultante está na frequência natural daquela porção da cóclea,
a magnitude da vibração vai aumentar. Por outro lado, se a força da eletromotilidade está em frequência diferente, a magnitude das vibrações diminuirá. As vibrações mecânicas refinadas são então transmitidas às células ciliadas internas, que excitam as fibras do oitavo par, transmitindo ao sistema nervoso central a informação de que está entrando energia em frequência específica, o som. Uma consequência de se ter um sistema ativo é que as oscilações podem acontecer até mesmo quando nenhuma energia está entrando no sistema vindo do exterior. Isso que chamamos de emissões otoacústicas espontâneas, ou seja, eu captar o funcionamento das células ciliadas externas, mesmo na ausência de um estímulo sonoro externo. Etapas da fisiologia da cóclea ativa. O estímulo de poucas ou apenas uma única célula ciliada interna ou de frequências muito próximas vão excitar de modo diferente duas células ciliadas internas vizinhas. Estas células ciliadas internas enviam, então, mensagens discretamente diferentes ao sistema nervoso central, ocorrendo assim uma grande discriminação de frequência. Potenciais gerados na cóclea. Microfonismo coclear. Reflete os potenciais intracelulares das células ciliadas externas e internas individuais. O potencial de somação é o resultado da soma da corrente alternante produzida pelo microfonismo coclear. E o potencial de ação é a soma do sincronismo individual neural causado pelo potencial de somação e que corresponde à onda 1 do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, ou beta. Microfonismo coclear. É um potencial gerado a partir das células ciliadas externas e internas, e a sua ausência é compatível com a alteração da função destas células. Ele é descrito ainda como uma atividade elétrica que antecede as sinapses das células ciliadas com o nervo auditivo e, por esse motivo, o seu registro aparece antes da onda 1 do registro do potencial evocado auditivo de tronco encefálico. E ele mantém a sua latência mesmo quando a intensidade do estímulo é diminuída. Nesse exame de potencial evocado auditivo de tronco encefálico, cedido gentilmente pela doutora fonoaudióloga Doris Leves, nós temos aqui o indivíduo com audição normal, as ondas 1, 3 e 5, e o microfonismo coclear que antecede a onda 1 no clique por condensação e por rarefação, mostrando então a presença do microfonismo coclear no indivíduo com audição normal. Nesse caso de neuropatia auditiva, ou seja, que envolve a primeira conexão das células ciliadas com o nervo auditivo, nós temos aqui o microfonismo coclear ausente, confirmando então a hipótese de um problema relacionado entre a primeira conexão das células ciliadas com o nervo auditivo. Eu encerro aqui a segunda parte da anatomia e fisiologia da audição. Deixo o meu endereço de e-mail para qualquer dúvida ou questionamento que vocês tiverem e vou apresentar em seguida a parte 3, que seriam as vias auditivas.